Emergência médica, boa tarde. Calma, boa tarde. Diga-me. Não sou eu que vou, vamos ajudar. Está junto ao menino? Então, olha, mas vai lá e tira-lhe o menino do colo. Tira-lhe, vamos ajudar o menino enquanto não chega a ambulância. 19 meses. Não gritem, não gritem. Ele está acordado, ele reage. Ok, calma. Então, calma, o menino está a chorar. Calma, vamos respirar fundo, ok? Boa, boa, pronto. Vê, já saiu. A situação ficou resolvida ainda antes da chegada da ambulância, mas habitualmente não é assim. Emergência médica, boa tarde, fala então. Emergência médica, muito boa tarde, fala. Emergência médica, boa tarde, fala Elga. Cada chamada traz uma urgência ou emergência. Preciso saber se ela está a respirar ou não. Vai junto dela. Minha senhora, não chora. A senhora precisa de se controlar para poder ajudar o marido, está bem? Não tem vómitos, não vomitou. Sabe se ela é diabética, se é epilética? Fundo da barriga, do lado, tosse com expectoração que não consegue deitar-se fora, não é? A avaliação da gravidade para envio da ajuda é feita através do telefonema e só a conversa e um programa informático podem mitigar o erro. Eu estou a tentar ajudá-la. Passo o telefone à filha. De acordo com o que vamos questionando ao nosso contactante, com o que ele nos vai dando do que vê e do que percebe no local e com as nossas questões, à medida que vão sendo dando as respostas, o próprio algoritmo vai atribuir prioridade e vai atribuir um plano de resposta. A bateria de perguntas, interminável na perspectiva de quem liga, é afinal definida pela máquina que no final estabelece o meio mais adequado a despachar. Não vou movimento da senhora, que nós vamos mandar ir uma ambulância, está bem? Pode haver uma suspeita de fratura. Pode desligar o telefone, a ajuda já está a caminho dele. Transmitir de calma, está bem? A ajuda já está a caminho. E a hipótese de um AVC de menos de 3 horas. Ok. Eu lembro-me, há alguns anos, de haver pessoas que ligavam, olha, mandem-me uma ambulância rapidamente. E praticamente não diziam mais nada que nos permitisse, inclusivamente, aferir se para além da ambulância era preciso mandar outro tipo de meios, nomeadamente as viaturas médicas de emergência e reanimação ou os helicópteros, aquilo que for necessário. Mas para isso precisamos de fazer essa bateria de perguntas para perceber efetivamente o que é necessário. Nós temos também aqui uma obrigação importante em termos do CODU, que é gerir os meios e não correr o risco de estarmos a enviar meios que podem fazer falta em situações onde fariam a diferença para situações em que não são uma mais-valia. E isso também justifica algumas das perguntas que são feitas. Temos uma senhora de 72 anos, com provável AVC, desvio da comissura, alteração na fala. É a Vila Nova de Paiva. E se vier para baixo é que faz rendido para comer de Deus. Temos livros, a vida que eles passam lá. Estejam prontos? Em todos os centros de orientação de doentes urgentes, no Porto, Lisboa, Coimbra e Faro, o atendimento é feito por técnicos de emergência com formação específica e cada sala supervisionada por um médico. Imaginemos que um operador está com alguma dificuldade em perceber a situação exata de uma vítima, o que é que está em causa, qual é o sintoma principal que está ali em causa. O médico pode ajudar a ver melhor qual é a situação, para ver qual é o fluxo adequado para seguir as perguntas e dar uma solução. Como é que se chama o lugar? E nós podemos ter situações como um acidente de viação, como uma paragem cardiorrespiratória, que logo na primeira, segunda questão, de imediato é atribuído um plano de resposta e nós continuamos a fazer perguntas, até porque, além do acionamento de meios, é muito importante no trabalho do operador o aconselhamento ao pré-socorro. E este operador vai continuar a falar. Quem está do lado lá tem que perceber isto, que o operador que continua a falar com ele está ali para ajudar, não está a atrasar o socorro, está ali a aconselhar gestos que são cruciais para salvar aquela vida ou para manter a qualidade da vida daquela pessoa. Moto de Coimbra aqui, Códigos. Consoante a gravidade de cada ocorrência e o local, o CODU pode enviar, por exemplo, um motociclo de emergência médica, tripulado por um técnico, particularmente útil e ágil em cidades e centros históricos, uma ambulância de emergência médica com tripulante e técnico, como esta que acompanhamos na Covilhã e que no ano passado foi ativada em mais de 2.000 vezes. Existem também
as ambulâncias de suporte imediato de vida, que levam técnico e enfermeiro, e as viaturas médicas de emergência e reanimação, com enfermeiro e médico. São carros rápidos ativados para ocorrências sérias que necessitam de equipa multidisciplinar e suporte avançado de vida. Uma paragem cardiorrespiratória, tem 92 anos, estava inconsciente, provavelmente ficou inconsciente, tive uma falha cardíaca e depois ficou paragem. A de Porto Alegre foi empenhada perto de 900 vezes em 2017 num distrito grande, sinuoso e particularmente disperso. O homem tinha, de facto, um AVC com menos de 3 horas de evolução. Vamos fazer um desvio ao normal circuito dos doentes no distrito de Porto Alegre e vamos levá-lo ao Hospital de Évora, onde ele efetuará alguns exames complementares de diagnóstico e um tratamento na chamada Via Verde AVC. Esta é a mala médica, que é uma mala com que nós saímos sempre. Para além disto, temos a mala de trauma, a mala de via aérea, a mala de reserva, bem como o material de monitorização e de suporte de vida. A ideia é que nós possamos levar, junto ao local em que uma pessoa tem um acidente ou uma doença súbita, a sala de reanimação de um serviço de urgência. Em casos especiais, o CODU pode ainda pedir o helitransporte assegurado também por equipa de médico e enfermeiro. Muitas vezes temos que discutir com o médico que está no CODU para saber se o doente está estável o suficiente para ser transportado de helicóptero e também para perceber se o helicóptero é o meio mais adequado para o transporte do doente, o que nem sempre é verdade, não só porque existem contraindicações para o helitransporte, mas porque muitas vezes pode acontecer o helitransporte, que à partida pode parecer o meio mais rápido, acaba por não ser e ser mais simples o transporte terrestre. O sucesso da emergência médica depende em muito do início da linha. É aqui que se joga quase tudo no campo da decisão. E o que é que lhe disseram ontem no hospital? Eu tive aqui há tempos uma chamada de uma mãe em desespero que tinha um bebê engasgado. E se aquela mãe não conseguir a calma suficiente para fazer o que eu lhe vou pedir para ela fazer para socorrer aquela criança, o meu trabalho não resolve nada, porque nós, o tripulante na rua, o médico, o técnico na rua, o técnico de emergência pré-hospitalar, o médico, o enfermeiro na rua, estão lá, conseguem fazer, eles são as mãos deles. Nós aqui, no CODU, dependemos das mãos e da capacidade de fazer e de dizer de quem está do lado de lá. E para o nosso trabalho é fundamental isso. E a calma da pessoa que está do lado de lá é fundamental. Ora, o programa, ou fluxograma, aponta o caminho que, como se percebe pela amostra junta, vai guiando o técnico através de um protocolo estabelecido. É verdade que a interpretação da chamada é importante, a avaliação também, mas o procedimento não pode variar em casos idênticos. É o mínimo suficiente, que às vezes não são os suficientes. Portanto, muitas vezes, com essas perguntas, chegamos a coisas muito ligeiras. Portanto, o que nos interessa, o que nos preocupa mais é, pelo menos, que nos dê a prioridade maior para aquelas situações que necessitem. Preocupa-me mais se não envio uma VMER para uma situação que necessita do que o contrário. Mas, claro, se envio uma VMER e não ser necessário, também posso precisar dela no outro seguinte, pronto. Mas, no entanto, até à passagem de dados da primeira ambulância, que chega ao local, é preferível jogar pelo seguro. Portanto, prefiro que vá uma VMER e não seja necessária, do que se não vai e a situação seja muito grave. Os 4 CODU dividem uma média de 156 chamadas por hora, num total que ascende a 1.300.000 anuais. Nós temos um socorro tão equilibrado quanto as possibilidades que temos. E vou-lhe dar um exemplo.
Como disse há pouco, nós gostaríamos de ter um médico, um enfermeiro, viaturas, ambulâncias disponíveis a cada esquina para poder acorrer às necessidades dos cidadãos, mas, por exemplo, no caso concreto das VMERs, nós estamos muito dependentes daquilo que é a rede hospitalar existente, até porque as VMERs existentes devem funcionar integradas, e estão a fazê-lo neste momento, nos serviços de urgência, polivalentes e médico-cirúrgicos. Portanto, estamos também por aí, de alguma maneira, dependentes desta estrutura que funciona devidamente coordenada, mas obviamente tem as limitações geográficas que um país, embora pequeno, sempre apresenta. Tatiana é técnica de emergência. Vive e trabalha em Ponte de Sor. Mesmo em casa, tem dificuldade em abandonar a farda. A cabeça mexe cheia de preocupações, em pensar se a vítima resistiu, o que é que aconteceu àquela família ou àquela criança, ou essas situações vêm sempre, acompanham-nos sempre quando vimos para casa e embora estejamos sempre sujeitos ao sigilo profissional, acabamos por partilhar com a família algumas preocupações que trazemos do trabalho. As situações são vastas e há dias felizes como este da foto, com um parto pelo meio. A minha primeira reação foi perguntar-lhe: queres ir de carrinho ou queres que eu chame o INEM? E ela, chama o INEM. E depois liguei para o INEM. Lembro-me de não me deixarem fazer força e eu querer fazer força, meterem-me de lado e eu voltar-me outra vez de barriga para cima, fazer outra vez força e ela saiu. Foi tudo mesmo muito rápido. Conseguimos, através dos nossos meios, proceder ao parto e a senhora ficou bem e a bebé ficou bem e depois encaminharmos para a unidade hospitalar de Porto Alegre. Os outros serviços, por norma, somos acionados para a situação em que a vítima está em sofrimento e nesta situação propriamente dita, é um momento muito marcante. Mas apesar das histórias inspiradoras, verdade é que a emergência médica tem mais angústia do que alegria. Já vimos que as perguntas à chamada 112 servem para melhor contextualizar o socorro e minimizar o erro. E não o levanta do chão. Está a respirar? E fica só aí ou vai para as costas? Está aqui a minha ajuda. Ela está a sangrar de alguma parte do corpo. Ficou claro que, a meio do questionário, nas situações mais graves, já a ajuda vai a caminho. Foi a senhora que chamou a emergência médica? Ainda assim, os atrasos continuam a acontecer, os meios nem sempre são os adequados, em número ou género, e apesar da tecnologia, ainda acontece perderem-se pelo caminho. O resultado é sempre mau numa atividade em que todos os segundos contam e quase sempre o erro redunda em sofrimento. A culpa, quando o falhanço acontece, anda sempre repartida entre a comunicação, a informática e a pesada arquitetura do sistema que reparte responsabilidades pela estrutura da saúde. O INEM estima que só no ano passado foram feitas 20 mil chamadas falsas que obrigaram ao movimento desnecessário de 7.500 meios. Importa esclarecer